E aí, pessoal, bora lá para mais uma aula. E bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Essa aula é de sociologia. Nós vamos trabalhar algumas habilidades, né, que é ler, interpretar, analisar diferentes contextos históricos relacionados à sociologia, identificar conceitos, né, populações, mercadorias, capital, relações comerciais entre sujeitos, classes sociais, culturas distintas, etc. e etc. O objeto de conhecimento, né, são uns três temas, né, divisão sexual ou desigualdade sexual, trabalho, função social, direito privado, direito à propriedade, certo? A primeira a gente vai trabalhar, né, as questões, vamos direto às questões, né, certo? Primeira questão, número 1. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo, de fato. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Ou seja, entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. Ponto. Ou seja, Nogueira, né, as trabalhadoras, né, uma nova divisão sexual do trabalho. Ou seja, a transformação descrita nesse conteúdo tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade em virtude da letra A, estagnação de direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente, ou letra B, manutenção do status quo gerencial e dos padrões da socialização familiar. Letra C, destruturação da herança patriarcal e das mudanças do perfil ocupacional. Ou letra D, disputas de composição sindical e da presença na esfera política partidária. Essas transformações que vêm ocorrendo desde 1970, com a presença feminina mais acentuada em trabalhos, né, de empregos mais precários, a resposta correta aqui é a alternativa D, né? A alternativa B, manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar, certo? Galera, o termo status quo é geralmente acompanhado por outras palavras, como manter, defender e mudar, né, no caso de mudança. Nesse sentido, quando se diz que devemos manter o status quo, significa que a intenção é manter o atual cenário, né, situação ou condição, por exemplo, né? Imagine aí que o status quo, isto é, o estado atual das coisas, seja descartar o lixo, por exemplo, sem qualquer tratamento na natureza, em várias partes do mundo. Para não falar aqui, né? Mais do que uma imaginação, isso é uma realidade, é uma dura realidade. As consequências desse comportamento consolidado já sabemos, né? O aquecimento global, por exemplo, né? Essas grandes consequências aí que a industrialização, o aquecimento global tem trazido aí ao mundo. Não, vamos para um exemplo melhor, né? Um contexto melhor, né? Que com o passar dos anos e transformações das várias concepções de gênero, família, né? Muitas prioridades mudaram para as mulheres. Se antes constituir uma família e ser mãe estava entre elas, hoje firmar-se profissionalmente é a principal preocupação das mulheres. Assim a gente pode dizer isso, né? Ou seja, entre os muitos motivos que determinaram a entrada da mulher no mercado de trabalho, destacou-se o quê? A necessidade de contribuir com os gastos financeiros da família, né? Ou seja, o primeiro momento na história
em que houve considerável absorção da mão de obra feminina, né? Ou seja, essa entrada aí para o mercado de trabalho feminino. Foi a Revolução Industrial, quando as fábricas contrataram, né, mulheres com o objetivo de reduzir as despesas com salários. Ou seja, porque no início da Revolução Industrial, contratar mulheres, crianças, era uma coisa normal, e eles pagavam menos para elas ainda, né, do que para os homens. Ou seja, no entanto, apenas após a Primeira e Segunda Guerra Mundial é que esse movimento ganha força, né? E as mulheres passam a assumir funções antes executadas por homens. Essa etapa aí de transição, tanto para o mercado como para a mulher, né, é discutida nas pesquisas das novas configurações do feminino, realizada aí por vários pesquisadores, psicólogos, né, através de institutos de pesquisa. A USP, por exemplo, a Universidade de São Paulo. Em virtude das guerras que ocorreram na primeira metade do século XX, muitas mulheres assumiram que as empresas e negócios de suas famílias, além da posição do homem na condução do lar. Isso aconteceu em grande medida, não apenas durante aí os conflitos que tiveram, mas também posteriormente, em razão do grande número de mortes e de acidentes que deixavam os homens inaptos para o trabalho. Feminismo e igualdade. Mesmo com a criação de leis que garantiam alguns direitos para as mulheres, como licença do trabalho nas últimas semanas de gestação e proibição do trabalho feminino das 22 às 5 horas, uma série de violações penduraram durante anos e anos ainda, né? Dentre essas violações aí, temos aí o que? As jornadas de trabalho aí, né? Que podiam chegar a 18 horas e elevadas diferenças salariais, né? Elucidação. A luta por equidade de direitos passa por um momento importante aí, né? Nos anos 60, a década é marcada aí pela libertação sexual das mulheres, possibilitada pela introdução dos métodos aí contraceptivos, né? Que é a reivindicação de maior participação política e social delas. Alguns episódios, como o Maio de 68 na França, né? E o movimento hippie, impulsionaram as mudanças e colaboraram aí com a expansão do movimento feminista. Ele, por sua vez, contribuiu com a emancipação feminina, permitindo que as mulheres decidissem sobre si próprias, né? Afirma, assim, a psicóloga, né? A psicologia e os institutos de psicologia que tem essas pesquisas. De acordo com a pesquisadora aí, a entrada da mulher no mercado de trabalho modificou a concepção de família. Até no início do século passado, os homens eram os provedores e as mulheres as organizadoras do lar. Por conta de todas essas mudanças aí provocadas pela inserção da mulher nesse ambiente, as tarefas mudaram. E a mulher não pôde ser mais a única responsável por essas funções. Logo, deveres como arrumar a casa, cozinhar e cuidar dos filhos, antes responsabilidade exclusiva das mulheres, passaram a ser também para os homens, né? Mesmo que as mulheres ainda sejam as principais responsáveis por eles e acabem assim se sobrecarregando, certo? Então, dito tudo isso aí, a gente parte aí para a segunda questão, né? Que começa assim: a propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, a obrigatoriedade do entendimento de sua função social, né? Cuja definição é o quê? Inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que eles são integrantes. O proprietário, né, como membro integrante da comunidade, ele se sujeita a obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, né, no âmbito do direito privado, abrange o quê? O campo dos direitos da coletividade. Ou seja, né, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, né, já abrange o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral no ambiente do direito público, né?
Ou seja, o princípio da função social da propriedade e sua repercussão sobre o sistema do Código Civil. Ou seja, os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam com base em conceitos aí, né, de direito à propriedade, apresentado aí nesse conteúdo, propõe-se, letra A, reverter o processo de privatização fundiária. Letra B, ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. Ou letra C, defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Ou letra D, impedir a produção exportadora nas terras agricultáveis. Então, qual dessas alternativas aí é a correta? Nesse caso aí, a alternativa correta é a letra C, defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Então, pessoal, o que isso significa? A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 184 que compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo aí a sua função social. Todavia, pessoal, o artigo 185 do inciso 2 tornou o imóvel produtivo insuscetível de desapropriação, né, para fins de reforma agrária, ainda que não respeite o cumprimento de função social da propriedade rural. Essa exceção traz o quê? Um evidente descompasso, né, com os demais dispositivos relacionados à matéria. O que acontece? A demora na regulamentação e as imperfeições contidas na lei constitui ainda um bloqueio ao processo de reforma agrária, pois a aplicação de vários dispositivos em vigor de outras leis revogadas ficou dependendo de regulamentação por lei complementar, né? Ou seja, o efeito disso foi que os assentamentos de trabalhadores que já ocorriam no processo lento estancaram ainda mais, né? Ou seja, hoje seu caráter absoluto não pode ser mais considerado frente às novas concepções do direito civil. A sociedade como um todo impõe uma série de limitações ao seu exercício. O instituto da propriedade como bem absoluto do homem perdeu todo o seu sentido e todo o seu direito o tomou nova forma, nesse caso, sem perder o caráter privado. Um reflexo disso são as indenizações pagas pelo Estado em função das desapropriações de imóveis rurais para fim de reforma agrária. Ok? Dito tudo isso aí, a gente vai para a questão número 3, que começa assim. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se séculos e a América Latina aprimorou suas funções, certo? Escrito na década de 1970, né, esse conteúdo considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho, marcada pela letra A, produção inovadora de padrões de tecnologia, letra B, superação paulatina do caráter agroexportador, ou letra C, apropriação imperialista dos recursos territoriais, ou letra D, valorização econômica dos saberes tradicionais. Então, a resposta correta, né, se tratando desse negócio, dessa significância, né, que alguns países se especializarem em ganhar e outros em perder, a resposta correta aqui é a letra C, né, apropriação imperialista dos recursos territoriais. Ou seja, para quem tem uma familiaridade com o conceito de imperialismo, ele vai sacar de primeira que a resposta é essa. Porque foi isso que aconteceu, essa política imperialista, né, de expansão imperial dos países europeus
para esses países aí menores, no caso Brasil, os países da América Latina, né? Essa expansão, certo? Então, só para você ter uma ideia, né? Que esse conceito de imperialismo, né? Ele foi uma política de dominação exploratória no âmbito político, econômico e social e cultural das poderosas nações dos países europeus sobre vários países do mundo. Essas nações europeias invadiram e ocuparam muitos territórios apenas com a finalidade de expandir suas economias industriais. Na segunda metade do século XIX e início do século XX, a economia global vivenciou aí um desenvolvimento do capitalismo, que possibilitou muitas inovações tecnológicas e o progresso científico. Só o aquecimento econômico fez surgir o quê? Essas indústrias, né, de vários ramos, como a siderúrgica, a de eletricidade, na parte produtiva, a fabricação do aço, que propiciou muitos avanços na construção de pontes e edifícios, além da fabricação de maquinários e trilhos. Muitas criações e melhorias, né, do desenvolvimento industrial trouxeram o que? Facilidade, conforto para uma vida mais moderna. Entre elas, a invenção da lâmpada incandescente, surgimento do telégrafo, do telefone, da televisão, do cinema, né? No ramo dos meios de transporte também muitos investimentos aí econômicos aconteceram. Houve a construção de novos sistemas ferroviários, rodovias, as invenções de automóveis, né? E do avião, que foram uma das principais lucratividades da economia industrial. Então, quando eu falo em apropriação imperialista dos recursos territoriais, eu estou falando desse tipo de política, né? De apropriação, de expansão, de exploração, certo? Então, pessoal, dito tudo isso aí, a gente vai para a quarta e última questão, né? Que ela começa assim: desde o mundo antigo, né, e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, né? Atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, ou seja, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando o que? Uma ética positiva do trabalho, né? Ou seja, um ponto positivo, né? Uma percepção, uma visão mais positiva e ética do trabalho agora na modernidade. Ou seja, trabalhar é essencial à vida, né? É importante. Vivemos para trabalhar, no caso, atualmente. Ou seja, o processo de ressignificação do trabalho, né? Tá dando agora, na antiguidade tinha um significado, na Idade Média tinha outro, na modernidade tem outro significado. Ou seja, o processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade influenciada pela letra A, reforma higienista, que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril. Letra B, reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Letra C, força do sindicalismo, que emergiu no esteio do anarquismo, reivindicando direitos trabalhistas. Ou letra D, participação das mulheres em movimentos sociais, defendendo o direito ao trabalho. Então, a resposta correta para essa questão é a letra B, reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Então, pessoal, esse conceito aí, existe vários conceitos aí, né? Mas o conceito de secularização é importante também, porque é um nome dado ao processo descrito por alguns teóricos, né, da sociologia, que engloba o abandono gradual da religião e das organizações sociais, construídas sobre bases tradicionais. Por exemplo, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, né? Três dos mais importantes pensadores da sociologia moderna, acreditavam que
O processo científico e o avanço tecnológico tornavam as sociedades ocidentais modernas mais dependentes da ciência para explicar e controlar seu mundo social. Assim, a secularização constituir-se-ia na perda gradual, né, da relevância da religião, no caso, sobre os diversos aspectos da vida social moderna, né? Ou seja, é um rompimento, o mundo fica mais dependente da tecnologia, da industrialização, do método científico e vai tendo um abandono, no caso aí, da perda gradual aí da relevância, no caso da religião, né, sobre a ciência e o método científico, porque para o controle social, né, do Estado, para controlar as sociedades, né, não precisa mais tanto assim da religião, porque tem a ciência, os métodos científicos que estão tendo mais controle sobre as sociedades, certo? Conseguem alienar mais através do método científico, né, da alienação, das ideologias, dos meios de comunicação. Então, o debate sociológico aqui sobre o assunto ainda é bastante movimentado, né? De um lado, há aqueles que defendem a existência inegável do processo de secularização no mundo contemporâneo. Do outro lado, há aqueles que defendem que a crença religiosa ainda tem um peso considerável, né, para o sujeito moderno e suas relações nas mais diversas esferas sociais. Então, o que acontece? A secularização, portanto, é um assunto bastante complexo e não possui um meio de avaliação consensual, o que acaba por frustrar grande parte das abordagens puramente empíricas sobre o problema, né? Então, vamos ver aqui, ó, Max Weber é o teórico mais lembrado ao falarmos desse tema. Em uma de suas obras mais célebres, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber aborda profundamente o tema. Para ele, né, o período da modernidade é marcado pelo conflito incessante entre o pensamento baseado na razão instrumental, a razão usada como ferramenta para se chegar a determinado fim, e o pensamento tradicional religioso, que perdia aos poucos sua relevância. Weber refere-se a esse fenômeno como o processo de desencantamento do mundo, né? Ou seja, processo pelo qual o sujeito moderno gradualmente abandona costumes, crenças baseadas em tradições aprendidas, né? Ou seja, os valores mudaram, as crenças mudaram, os hábitos mudaram, né? As coisas, as leis, as regras mudaram. O conceito de família mudou, certo? Então as coisas mudaram bastante, né? Baseadas em tradições aprendidas e que se apoiavam nos pilares fixos da religião, né, das religiões ou da magia, por assim dizer, né? Ou seja, um rompimento, ou seja, o desencantamento do mundo. Que segundo Weber, em virtude do novo ordenamento socioeconômico, né, dessa teia econômica mundial, edificado no sistema capitalista, o cálculo racional tornou-se a principal forma de medir as ações do sujeito desse sistema. Ou seja, o que com o tempo infiltrou-se nas demais relações dos indivíduos. Esse processo ganhou grande fôlego diante do enorme escalamento de produção que a Revolução Industrial trouxe. O ponto principal do processo de secularização, por exemplo, as relações comerciais passaram a se tornar cada vez mais importantes, ou seja, cada vez mais partes integrais das relações sociais e exigiam, em grande parte, a racionalização das ações dos sujeitos. Embora as observações de Weber ainda sejam significantes em nossa realidade, os processos relacionados com a secularização não podem ser objetivamente analisados. Assim sendo, discussões sobre o tema ainda se desenrolam em novos trabalhos da área da religiosidade, ainda buscam entender os diversos aspectos
que envolvem o fenômeno aí da secularização. Então, quando a gente fala de desencantamento do mundo, né, a gente está falando aí dessa operação, né, ou seja, esse desencantamento é operado pela ciência, né, que se caracteriza por desfazer a imagem de mundo religioso, ou seja, de um Deus transcendente. Este é o principal ponto de partida para este tópico, pois o intelectualismo peculiar à ciência moderna refuta a ideia de que o mundo possui um significado, que lhe é conferido por um Deus, assim como é usado para dar conta também dos efeitos corrosivos da ciência experimental moderna sob as pretensões de validade objetiva das visões de mundo, que veem o mundo dotado de um sentido objetivo. Então, o que acontece? É exatamente contra esse postulado que a ciência age, como uma força desencantadora. Se por um lado, antes, com a religião, desencantava-se o mundo da magia, dos rituais, dos deuses, dos espíritos, buscando mostrar que o que há é uma visão una da realidade, com a ciência agora, essa imagem que é desencantada, né? Ou seja, com a ciência é agora essa imagem que é desencantada, na verdade, né? Esse processo, portanto, pode ser o quê? Descrito num primeiro momento como a religião que deixa de lado a magia, tirando o encantado, né? Tirando o encanto do mundo, colocando na lacuna deixada um sentido metafísico, né? De um cosmo ordenado por Deus, um mundo carregado de sentido. E a ciência, por sua vez, retira tal visão de mundo, apresentando um mundo sem o véu da divindade, do divino, no caso. Ou seja, corroendo a imagem metafísico-religiosa. A ciência desencanta o mundo, transformando-o num nexo causal. Assim, o que acontece é que o conhecimento racional, empírico, funcionou corretamente através do desencantamento do mundo e sua transformação no mecanismo causal. Ou seja, acima de tudo, porque a atitude que caracteriza a ciência é a de ser alheia ao divino. Se por um lado o desencantamento religioso unificou a realidade sob a imagem de um Deus ético exigente, o desencantamento científico despovoou essa imagem religiosa, né? O mundo é visto nu, sem Deus. E o ser humano, nessa perspectiva, não vê mais o mundo como dominado por forças impessoais. Assim, o que acontece? O véu, né, de mistério que cobria a realidade é retirado. Pois, segundo Max Weber, o saber científico avança sem confiar em qualquer valor misterioso. Ou seja, a ciência, ela avança sozinha, só por meio da racionalidade. Ou seja, ela avança sem confiar em qualquer valor misterioso, transcendente, uma vez que tudo pode ser dominado pelo cálculo. E assim a ciência liberta a humanidade de qualquer elemento religioso. Lógico que isso é mais para o campo, para essas consciências acadêmicas, científicas, né? Ou seja, existe graus de consciência, né? Ou seja, isso aqui já é um grau de consciência mais a científica, não? Ou seja, já é um grau de consciência que consegue ver o mundo sem o véu do encantamento, né? Ou seja, sem a necessidade da divindade estar governando tudo, né? Porque existe um domínio da ciência, né? Existe um domínio aí do método científico. Ou seja, então é isso, né, pessoal? O conteúdo era esse, a gente tinha que passar essas questões e falando um pouco a respeito do assunto das questões aí, tá bom? E a gente encerra por aqui.
Um forte abraço aí a todos e até a próxima, né?